assunto é com o senhor. Enfrentou o Lanterna. Leopoldo Siqueira. Está disputando o título. Fiz shows com a Charlie Wajuru no final de semana. Você estava felizão. Não, mas aí porque os cruzeirenses falaram assim, você vai montar no Fael na segunda-feira. Eu falei, depende do que o Cruzeiro arrumar comigo. Gente, sou cruzeirense raiz e daqueles que se preocupam com o Cruzeiro e tenha certeza que o Atlético dará motivos para mais zoeiras nesse programa. Mas a minha cobrança hoje é sobre o time do Cruzeiro, porque não justificam um empate com o Sport, o último colocado, dentro de casa. Para mim, soa como uma derrota, Leopoldo Siqueira. E por isso, hoje não terei zoeira no programa, terei cobranças sobre o time do Cruzeiro, principalmente a uma figura que ontem a torcida fez questão de comentar sobre ele, né, Marquinhos? Deixa que eu... Pedir mais que um pro esporte é loucura. 1-0 pro esporte. Eu não sei se o Mateuzinho vai jogar, porque ele andou sentindo umas dores na coxa lá, mas com o carrasco do Cruzeiro, Mateuzinho, 1-0 pro Sport. Goleado. Cruzeiro 3, Sport 0. Cruzeiro Gol do 3, Mateuzinho, Sport foi 3 a 1. 0. Não quero tomar gol não, velho. Cruzeiro 3, Sport 0, com a bancada unida. Sistema defensivo bagunçado do jeito que tava, e gente culpando o Cássio por ter saído no jogador, gente. Léo, o Cruzeiro tomou o gol, né? O Sport bola na trave. Aí eu peguei a tabela, vi que eu sou o próximo a enfrentar o Sport. Todo mundo sofrendo. Gabigol, explica essa, Pulgão, vai. A gente foi melhor, a gente teve as melhores chances, eles tinham um contra-ataque muito rápido, jogadores que trabalham bem a bola por dentro e buscavam bastante o Derek. No início do jogo, olha quantas oportunidades o Cruzeiro perdeu. Bola na trave, e a bola vai e rebate, aí chuta, as tomadas de decisões sempre erradas, e aí os goleiros adversários, quando eles jogar, principalmente essa turma de baixo da tabela, vira o Neuer contra a gente, sabe? Você vê que o Sport bate cabeça no sistema defensivo e o Cruzeiro não mata o jogo, não mata a parada, não resolve o que tem que resolver. E aí é chutão de qualquer jeito. E detalhe, no segundo tempo, o Cruzeiro de frente pro gol, bola rolada pra beirada do campo. Ô, gente, agora vocês estão de sacanagem de colocar a culpa no Cássio nessa jogada aí. Vocês estão de muita sacanagem. Uma linha altíssima do Cruzeiro, não acho errado você jogar com linha alta, mas você sabendo que você tem um jogador lá que corre bastante, você não pode dar esse espaço todo, porque com certeza o time vai se aproveitar do contra-ataque para poder favorecer algumas coisas. E a gente sofreu na mão do último colocado do Campeonato Brasileiro. O time estava desfalcado, Gão, temos que entender, mas não dá para entender um chutão desse aí não, ó. Não dá para entender não. Aí todo mundo critica o Matheus Pereira. Matheus Pereira foi o cara que ontem buscou o jogo o tempo inteiro. Tem gente que ontem saiu criticando o Gabigol, o Gabriel Barbosa fez o papel dele em campo. Na hora das substituições, eu não concordo com as substituições e pela forma que o Jardim colocou o time e postou o time. Perdemos totalmente o meio-campo. Fomos pro tudo ou nada com um jogo que a gente poderia colocar a bola no chão e controlar, resolver a parada. Mas não. Parecia um Cruzeiro que estava desesperado nas últimas colocações do Campeonato Brasileiro, sem consciência de futebol nenhuma e fazendo essas bobagens aí em campo. E no final, quase a gente perde, ainda né? sofrendo na mão do Sport, que perde essa bola debaixo da trave aí. Muita gente me cobrando, falando assim, hoje vai ter zoeira. Hoje não vai ter zoeira não, meu amigo. Hoje vai ter cobrança sobre o time do Cruzeiro, porque estamos nos complicando, inclusive, nessa posição aí, porque nós estamos perdendo pontos importantíssimos dentro de casa. Foi assim com o Ceará, foi assim com o Santos e agora com o Sport. Cruzeiro na terceira colocação. Lopes que vai contar a história desse jogo contra o Lanterna, Gão, Jorge. Nossa, Leopoldo Siqueira. De um lado, o terceiro colocado, do outro, o Lanterna do Brasileirão. O placar, um resultado frustrante, pelo menos para a torcida do Cruzeiro. O time que quer ser campeão não pode... De casa era obrigação ganhar. Porque quem está tentando lutar por títulos tem que ganhar. E hoje a gente veio empatar. Era a grande chance que o Cruzeiro tinha de dar uma igualada ali no placarzinho, na tabelinha, né? Que a gente quer. E não foi só a vitória que faltou para a torcida aqui no Mineirão. A ausência de um quarteto titular também não passou despercebida. Fora e principalmente dentro de campo. Por conta de cartões, o William, Fabrício Bruno, Romero e o artilheiro da competição, Caio Jorge, não jogaram contra o Sport. Com a escalação bem diferente, o Cruzeiro até começou melhor na partida,
Aos 18 minutos, Matheus Pereira acertou a trave. Logo em seguida, Gabigol fez o mesmo, mas o impedimento já estava sendo marcado. Aí o Sport apareceu no jogo. Derek recebeu nas costas da defesa, tirou o goleiro Cássio da jogada e abriu o placar. Pouco tempo depois, o atacante quase fez o segundo. A bola parou no travessão. Após o intervalo, o time celeste correu muito para evitar o prejuízo. Matheus Pereira fez boa jogada e achou o Gabigol na área. O camisa 9 ajeitou e tocou no cantinho. No jogo aberto, o Cruzeiro e o Sport tiveram outras chances em campo. Só não teve mais gol na partida. Não, independente de ser o Sport, de ser qualquer um outro, a gente jogando aqui dentro de casa, a força que a gente construiu, a gente não pode ficar feliz com o empate. Isso independente do adversário que seja. Ainda na parte de cima da tabela, a briga contra os adversários diretos continua, mas agora sem os pontos esperados diante do Sport. Jogo a jogo, buscando sempre os 3 pontos e se mantendo na parte de cima da tabela para no final da temporada onde a gente vai chegar. Claro que nossa maior meta é estar na Libertadores ano que vem. Os pontos para mim são sempre os mesmos, são 3 pontos por cada jogo, eu já vos expliquei isso, a gente tem um objetivo bem claro. Hoje não somamos os 3 pontos que pretendíamos, somamos só perante um adversário que é o lanterna da classificação. Claro que estamos insatisfeitos, mas para mim os 3 pontos que, por exemplo, conquistamos no Bahia, que quase ninguém conquistou, e nós conquistamos, não são diferentes destes 3 pontos com o Sport. Nós queremos entrar em cada jogo sempre com o mesmo objetivo, que é conquistar os 3 pontos. Não, Jardim. Os mesmos 3 pontos não são em todos os jogos, não, porque ontem, por exemplo, com o resultado do jogo do Palmeiras, do qual o São Paulo foi muito prejudicado, e o resultado do jogo do Flamengo, a gente teria que fazer esses 3 pontos, sim, mediante aos resultados que nós tivemos nos últimos jogos. E 3 pontos são obrigação contra o último colocado do Campeonato Brasileiro, por máximo de respeito que eu tenho pelo esporte, por aquilo que eu vi também em campo, pelas trocas que você fez, por aquilo que colocou. Ontem o Lucas Silva foi atuado de primeiro volante. Meu amigo, nós temos o Wallace, que de fato não vem muito bem. Se o Wallace não serve para jogar contra o Sport, o que ele está fazendo nesse time, Jardim? Você me colocar o Marquinhos para jogar numa lateral direita, você consegue fazer uma configuração de time de modo que a gente ocupe o meio-campo e não passe esse sufoco para o Sport, que é o último colocado do Campeonato Brasileiro. Eu vejo esse empate como uma derrota dentro de casa, Jardim. Então, 3 pontos todo jogo, são os mesmos 3 pontos? Não são, não. Esses 3 pontos de ontem era mais do que obrigação para o Cruzeiro conquistar. Leopoldo Siqueira, o Cruzeiro não ganha do América mesmo, né? O América? Ué. Quem que deu esse passe primoroso, essa assistência pro gol do Sport? Quem? Mateuzinho, que era do América, está acostumado a ganhar do Cruzeiro. Saúde. Então, realmente, o América mantém essa tradição de sempre estar ganhando, no máximo um empatezinho. É a única chance do Toledo ver o América jogar na Série A, mas ainda assim o Mateuzinho está caminhando para a Série B. E Leopoldo, cobrar aqui também cobrança de aposta do Fael, que já são 2, porque o Cruzeiro feminino destruiu o Atlético no final de semana. Já a gente vai falar sobre isso, está aqui então a classificação para vocês conferirem junto com a bancada democrática. Vocês diriam a essa altura que Vitória, Fortaleza, Juventude e Sport não escaparão da segunda divisão? O Sport não escapa. Faltando 11 rodadas para acabar, o Sport não tem capacidade de poder conseguir a pontuação para escapar do rebaixamento. E por isso é o que eu fico mais indignado com esse empate ontem. Mas o Sport tem demonstrado, Gão, ainda que vai lutar enquanto tiver forças. Mas não vai salvar, não. O Juventude tem uma limitação enorme, ficou muito nítido no jogo contra o Atlético, e o Fortaleza acordou, acho que tarde demais. Eu acho que 1 ou 2 vagas dessas estão abertas, mas eu aposto ainda que o Fortaleza vai deixar essa zona de rebaixamento até o final do programa. Eu acho que Fortaleza, até o Vitória, final brasileiro. Fortaleza, Vitória, Santos e Atlético brigam por 2 vagas. Tá aí na arte do Rafael os números dos mineiros na Série A. Tô bem aqui, vamos ficar aqui mais um mêsinho aqui, que dá pra gente falar aqui. Eu falo primeiro você, eu posso falar? Leopoldo Siqueira, com essa campanha aqui, 40 gols, 20 gols sofridos, eu acho o número de gols sofridos muito alto, e 5 derrotas e o número de empates.
com derrotas dentro de casa para times que o Cruzeiro tinha que ter ganhado, como é o caso do Santos, como é o caso do Ceará. Com empate, por exemplo, dentro de casa, com o time, com o Sport, que é o último colocado do Campeonato Brasileiro. E o que eu vou falar, eu falei para ontem, para os meus amigos e para todo mundo que me parou no Mineirão. O Campeonato Brasileiro para o Cruzeiro, se acontecer, tem que ser uma arrancada espetacular e tropeços de Flamengo e Palmeiras. Por isso eu digo, vamos focar na Copa do Brasil, não abandonar o Campeonato Brasileiro para garantir uma colocação importante, para faturar algum e ir para a Taça Libertadores, que eu acredito que já está praticamente garantida para o Cruzeiro. Mas o Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro tem que se entregar muito para poder conseguir essa taça. Léo, vamos lá. O Galo tem o terceiro pior ataque da competição. E por um período da tabela, eu destacava aqui no programa que todo jogo o Galo precisava fazer pelo menos 2 gols, porque era certeiro que ele ia sofrer pelo menos um, mas em muitos jogos sofreu pelo menos 2. O que eu posso fazer nesse momento é o que o time fez lá no início da temporada. Vocês vão me desculpar. Eu vou fazer isso aqui, ó. Sabe por quê? Pobre é o futebol de vocês. Vocês treinaram assim, né? Pobre é o futebol de vocês. E em 2012, eu fui para o Ministério Público porque pessoas aí, forças ocultas, queriam proibir que a gente levasse a faixa vergonha na cara para o estádio. Proibido até pela Polícia Militar. Eu fui para o Ministério Público para ter o direito de ter essa faixa no estádio, vergonha na cara. E hoje é o que vocês precisam, vergonha na cara para tirar o Galo dessa. Vocês têm? Demonstrem em campo. Amigo meu, amo esse cara aqui. Mas cuidado que vai cair, viu, pai? Time grande não pode disputar mais de uma Série B. Vai cair, viu, pai? Toma cuidado que vai ser derrubado. Time grande não pode disputar mais de uma Série B. Ai, ai. Você pisou nela uma vez, você não pisa nunca mais, porque o time grande... Mas se você quiser voltar, meu amigo, e subir aqui, ó. É o que aconteceu no Mineirão. Primeiro, Leopoldo Siqueira, parabéns aos 50 mil torcedores no domingo à noite. Nem todo mundo tinha recebido salário ainda, meu filho, e estava ali no estádio. Cruzeiro, nos seus primeiros 20 minutos, tentou fazer aquilo que sempre faz e faz muito bem, apertar o time do Sport. O que não pode acontecer é o time do Sport dominar o jogo da forma que dominou. A gente vê o Matheus Henrique saindo aí, foi confirmada uma lesão na costela dele. Meu amigo, essa lesão é difícil. Né? Ah, quando você respira ali mais forte ali, dói mesmo, viu? E aí uma bola na trave do Matheus Pereira, e nesse momento aí, o Cruzeiro, ao invés de controlar a bola, você vê gente escorregando com a bola, você vê gente, em vez de passar a bola para dentro da área com um companheiro muito mais bem posicionado, arrumando uma confusão danada. Ô, Galo, uma pergunta, você acha que o Cruzeiro forçou cartões acreditando numa vitória mais tranquila contra o Sport? Eu acho que sim, por causa da próxima sequência, né? Para não evitar problemas na próxima sequência. E aí teve essa dificuldade sobre o Sport. E a gente tem que entender que jogar com quem está na parte de baixo da tabela, que está jogando a vida, é muito mais difícil até do que contra quem está na parte alta da tabela. A gente vê o Cruzeiro finalizando muito mesmo. Não dá para criticar o menino Arroio, que entrou muito bem. Gabriel Barbosa tentou de todas as formas, mas acho que ele tem que ficar um pouco mais dentro da área, deixar a armação pro Matheus Pereira mesmo. O Cruzeiro fez muito bem no primeiro tempo essas passagens e essas transições, mas não conseguia converter isso em gol. E aí o Sport aproveitava esses momentos, e aproveitar esses momentos aconteceu esse lance aí, que, gente, pelo amor de Deus, vocês estão de sacanagem de culpar o Cássio nessa jogada aí. Ele fez o que todo goleiro faz. Cara, a culpa é ele do vai em cima Mateuzinho, do cara. que deu um lançamento linha maravilhoso. alta, e eu gosto da linha alta, mas vocês têm que ter sempre um jogador com aquela atenção e muito bem posicionado para evitar com que o cara tenha espaço para correr o seu campo defensivo inteiro para ir até o gol. Então não venham criticar o Cássio sobre essa condição, não. Claro, alguns jogadores nossos estavam fora de ritmo, é o caso do Jonathan Jesus, foi o caso do João Marcelo, que entrou depois no segundo tempo e tudo. A gente tem que entrar em relação a isso, sim. O que não dá para compreender é esse tipo de situação aí, ó. De frente pro gol, o cara chuta a bola que quase bateu no meu carro, que tava na minha garagem lá embaixo, lá no Coração Eucarístico. Vocês estão de sacanagem comigo, ué. Aí a gente, mais uma lesão, o Leonardo Jardim é obrigado a fazer outra substituição, aí é o caso do Jonatas Jesus. Depois ele coloca o Marquinhos improvisado numa lateral direita, que foi, ironias, tá, gente? Ovacionado pela torcida, mas de uma forma negativa e com justificativas, porque não atua muito bem. E esse cara aí não merece nenhuma crítica. Buscou o jogo em tempo inteiro, buscou dar os passes corretos, as decisões
tomadas é que foram erradas. Nessa aí o Gabriel Barbosa, dentro da área, Gabriel Barbosa, fica dentro da área. 9 fica dentro da área, deixa o Matheus Pereira armar o jogo. Olha só, quando você foi para dentro da área, a área te protegeu, o zagueiro ficou com medo de dar o bote em você, porque é risco de ter um pênalti, e você marcou o gol. Mas não é uma crítica, não. É só uma orientação, porque você foi bem na partida de ontem. Não tem o que discutir sobre você. Mas aí uma tomada de decisão errada também gol, tem que... 13 minutos do segundo tempo, ou seja, muito tempo tinha para... Tinha. Mas o que aconteceu? Com as mexidas do Jardim, e ele foi obrigado a fazer algumas substituições por causa de lesões e porque os jogadores tinham que sair, eu acho que ele optou por jogadores, talvez, que não era o momento deles. Você faz uma configuração diferente ali no sistema defensivo, você coloca um Bolaci, você coloca uns jogadores, de repente, para poder colocar um pouco mais de velocidade, mas não perde o meio-campo, porque não justifica você ter um Wallace que pode segurar a defesa no meio-campo e o jogador não entra na partida. Muito boa tarde, o Globo Esporte ao vivo está no ar. Vem que essa rodada do Campeonato Brasileiro foi cheio de erros de arbitragem. Eu vou te mostrar tudo daqui a pouquinho. E teve esse fim de semana que não foi nada bom para os times mineiros, né? Começando pelo Cruzeiro. Jogo contra o Lanterna do campeonato. Mais de 50 mil torcedores do Mineirão. Só que o Cruzeiro estava cheio de desfalques e sofreu para arrancar um empate. Ele ainda está se acostumando. É muita gente, uma barulheira. Bom mesmo é o colinho do papai. El, de 6 meses, ainda não tem noção de que o pai é... E ali, era só mais um tio fazendo carinho. No futuro, o filhinho do Matheus Pereira vai descobrir sobre um tal de Gabigol. E vai entender como o nascimento dele trouxe inspiração para o papai, o camisa 10 do Cruzeiro. Matheus Pereira. Lá vai o 10 do Cruzeiro, avançou, tocou pro Gabriel na área, limpou, levou pro pé direito, bateu, gol! Em grande fase, o Matheus Pereira deu o 7º passe para gol neste Brasileirão. Um presentão pro titio carinhoso e artilheiro. Com a suspensão de Caio Jorge, Gabigol aproveitou a oportunidade entre os titulares. Uma finalização cabulosa! Voltou a marcar no Mineirão depois de 75 dias. Acho que poucos atacantes que jogam titular têm 13 gols no ano. Continuo buscando meu espaço e buscando minutos. O atacante reafirmou que no fim da temporada quer ter uma conversa para saber que planos o Cruzeiro tem para ele. É claro que eu tenho buscado meu espaço, claro que às vezes não tenho tido esses minutos. E em dezembro a gente vai conversar com o clube, com o treinador, como a gente sempre faz. Ontem ele mal comemorou. Era tanta pressa para buscar a bola que quase atropelou o Matheus Pereira. Foi o gol de empate do Cruzeiro, aos 13 minutos do segundo tempo. O cenário era muito favorável para o Cruzeiro. Mais de 50 mil pessoas no Mineirão, um dos melhores mandantes do campeonato contra o lanterna da competição, mas o Sport complicou muito a partida. Eric Lacerda, posição legal, segundo a arbitragem, tenta passar pelo Cássio, driblou, pode tocar pro gol, Derek! Gol do Sport! O time pernambucano abriu o placar no primeiro tempo e esteve muito perto de ampliar. Derek Lacerda na frente, recebeu de novo diante do Cássio, tocou na trave! Papai do Theo também parou na melhor amiga dos goleiros. Matheus Pereira emendou na trave! O Matheus Pereira quase sempre procurava pelo Gabigol. Gabriel, na esquerda, emendou, deu na trave de novo! O juiz marcou um impedimento nesse lance. A dupla de ataque do Cruzeiro estava em sintonia. O Gabigol incendiou a torcida, só que a bola teimava em não entrar. Levou pro pé canhoto, bateu dali. É difícil falar sobre um jogo que a gente teve praticamente 5, 6 chances para fazer o gol e não fez. É frustrante, mas como eu falei, lá na frente talvez esse um ponto vai fazer a diferença. 1-1 em casa contra o pior time do campeonato dividiu opiniões. Teve gente que vaiou. Outros aplaudiram. Cruzeiro vive a maior série sem vitórias neste Brasileirão. Somou apenas 2 dos últimos 9 pontos disputados. Melhor que perder, a gente fazer um ponto hoje e agora a gente tem um clássico para poder vencer. E o time armado pelo Leonardo Jardim até que conseguiu chegar bem ao ataque. Olha só, foram 22 finalizações no total, 5 do Matheus Pereira e 5 do Gabigol. O problema é que dessas 22 finalizações, só 8 foram no alvo. E aí, o Leonardo Jardim falou sobre o aproveitamento do ataque. Tivemos várias ações para finalizar, não o conseguimos, não tivemos eficácia
e acabamos por sofrer um gol num erro defensivo que não é nosso habitual, mesmo com muita emoção, que não conseguimos acabar por fazer o segundo gol para conquistar os 3 pontos. Agora o Cruzeiro só volta aos treinamentos na quarta-feira e a turma do departamento médico vai ter um trabalho, viu? Porque nesse jogo, olha só, o Matheus Henrique foi substituído logo no começo do jogo, depois desse lance aqui. E agora ele está com uma suspeita de fratura na costela. Tem o Jonathan Jesus também. Depois de uma dividida, sentiu as dores ali na perna direita, deixou o jogo no segundo tempo. E ainda tem a situação do Sinisterra. Olha ele aqui, ó, atrás do juiz aqui, ó. Ele terminou o jogo, só que ele sentiu dores musculares e ele estava voltando depois de se recuperar de um estiramento, né? Os jogadores serão reavaliados na quarta-feira.